E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Que ótimo! Espero que todo mundo esteja animado aí, tá? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho de fonema, que tá dentro da fonologia, que é um campo da gramática. O que é um fonema, senhores? Um fonema é a transcrição de uma letra, ou seja, a letra é um símbolo gráfico e o fonema é a representação sonora, tá? Eu já havia trabalhado isso com vocês em sala de aula e agora nós estamos trabalhando para pensar nas relações gramaticais, tá bom? Ou seja, eu vou cobrar alguns exercícios referente a essa disciplina, certo? Então, olha só. Como que eu consigo identificar e ou transcrever é, um fonema de uma letra? Primeiro, se atentando ao som, certo? Olha aqui, eu tenho dois exemplos, a palavra começo e a palavra excitante. Observem como elas são grafadas e observem como funciona a transcrição fonética, tá? Então, observem os fonemas e observem as letras. Eu vou destacar aqui a, a união do A e do N, que na grafia da palavra, tá, com as letras, eu tenho esse A e esse N. Quando eu transcrevo para a fonética, esse símbolo muda. Eu tenho um A com um tio que vai representar o som, tá bom? Nos exemplos adiante, eu tenho a palavra chuva e a palavra palhaço. As duas palavras apresentam dígrafos. O que são esses dígrafos? A união de duas letras para representar um único som. Tá? No caso da palavra chuva, é muito simples. Eu tenho o CH, e quando eu transcrevo para a fonética, esse CH aparece com a representação da letra X, tá? Representação, não é a letra X, é a representação sonora. No caso da palavra palhaço, essa representação, eu vou passar o mouse aqui para vocês perceberem, essa representação se dá com um outro símbolo, que na fonética, tá? Na fonologia, esse símbolo aqui, esse fonema, representa o som do LH. Tranquilo? Então vamos dar continuidade. Olha só, eu coloco a definição de dígrafo nesse slide para que você possa se familiarizar, tá? Não é só, eu sei que existe, mas eu não sei o que é. Então eu coloco a definição bonitinha para cada um aqui, certo? Observe uma coisa, os slides, eles estão detalhados. Para quê? Não foi porque eu achei bonitinho, não, senhores. Para que, né, na ausência do professor, você possa consultar, você possa estudar, tá bom? E resolver os exercícios que, que encaminharei posteriormente, tudo bem? Senhores, aqui eu coloco as observações de como identificar um dígrafo e como essa relação sonora dentro da palavrinha, certo? Eu já expliquei a questão do C e do H, que ele é representado na fonética por X, então atente-se às instruções, às informações aqui. Tá? Para deixar a nossa aula e o nosso conteúdo ainda mais simples, o que eu coloco para nós? Eu coloco ou melhor, essas duas tabelas sobre os dígrafos, quando eles podem ser separados numa separação silábica e quando eles devem ficar juntos. Atente-se à tabelinha para que vocês possam responder os exercícios que eu encaminharei para vocês, tudo bem? Eu coloco também o exemplo na prática, como funciona. Observe aqui de novo, ó, olha aqui ó, o LH com outra representação, essa espécie desse Y invertido, tá bom? Atentem-se a isso, porque será, vamos dizer assim, será essencial para nós pensarmos nos exercícios, certo? É, Dando continuidade, senhores, eu tenho as classificações dos fonemas, certo? Que já foi apresentado, então eu vou entrar agora nas relações de vogal e semivogal, tá? Vogal é o fonema produzido por uma corrente de ar. O que é isso, senhores? Quando eu pronuncio uma vogal, vamos lá,
Vamos pensar na vogal A. Presta atenção como o movimento da sua boca. Ela fica aberta e o ar sai sem nenhuma obstrução, certo? Tranquilo isso? Quando eu tenho uma semivogal, já acontece um outro movimento, tanto com a obstrução do ar, ela não é total e sim parcial, e a sua força, ela semivogal, ela não tem a mesma força sonora, vamos dizer assim, coloca entre aspas, força sonora, de uma vogal. Então, a semivogal, ela é pronunciada dentro dessa palavra com uma tonicidade mais fraca, certo? Isso eu acho que acredito ser tranquilo para vocês, uma vez que é um conteúdo também de revisão dos anos anteriores. Olha o que o tio Kleb faz para vocês. Ele coloca tabelas sobre como que eu posso passar as vogais para a fonética. Como eu posso passar a letra para o fonema. Tranquilo, senhores? Olha aqui, tabelinha linda para vocês. Poupei o trabalho de vocês, tudo bem? O que são as consoantes? As consoantes, junto com as vogais, elas vão formar o que nós chamamos de sílabas, certo? Então, ela é responsável para que nós possamos formar o nosso vocabulário, tá? Nós não conseguimos pensar no nosso vocabulário só com consoantes, nem só com vogais. Nós precisamos desses dois fonemas, vamos dizer assim, né, para que nós possamos ter as palavras, nós conseguimos essa capacidade de comunicação ou capacidade comunicativa, certo, senhores? Tá? Sílaba, eu acho que no decorrer da nossa explicação, falei muito sobre sílaba também. Então, nós temos aqui a definição técnica de como funciona as sílabas. Agora, as sílabas tônicas e as sílabas átonas, ainda nós vamos trabalhar. O que são as sílabas tônicas? São aquelas sílabas que dentro da palavra elas são pronunciadas com uma força para se destacar. Nós chamamos isso de sílaba tônica ou a tonicidade da sílaba, certo? E nós entendermos o que é uma sílaba tônica e o que é uma sílaba átona facilitará o nosso trabalho com a acentuação gráfica, porque é a partir disso que nós temos as regras de acentuação. Quando eu acentuo uma oxítona, quando eu acentuo uma paroxítona, toda proparoxítona é acentuada, enfim, tá bom? Como nós não podemos nos distanciar, vamos dizer assim, certo? Eu quero ficar gravado no final de semana de vocês. Então, então eu deixo aqui para vocês essa liçãozinha de casa, tá? Aquele mesmo processo. Eu peço para que vocês respondam os exercícios, certo? Primeiro, senhores, façam os exercícios sem pensar em consulta, sem pensar em certo e errado. Façam os exercícios pensando em: será que eu entendi o conteúdo? Será que eu não entendi? Voltem os slides, deem uma lida, tá? Voltem à apresentação, certo? Entrem em contato com o colégio. Tá bom, senhores? Então, aguardo vocês aqui. Até breve.